Fala pessoal, nessa aula a gente vai trabalhar aqui dentro do Laravel, ainda na parte de Models, com consulta aí ao banco de dados, porém utilizando parâmetros opcionais. Então aqui, por exemplo, eu trouxe esse formulário aqui, ó, onde você tem um nome, uma data de início, uma data de fim, porém pode ser que o usuário queira pesquisar apenas pelo nome ou apenas pela data, então são parâmetros opcionais, né? Então, nem sempre o usuário vai fazer uma consulta com todos os dados que tem ali, e são esses parâmetros opcionais que a gente vai ver nessa aula. Desde já eu peço a você que se esse vídeo, esse curso estiver te ajudando, nos ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal, que isso nos ajuda bastante. Deixa aqui nos comentários também se você conseguiu implementar essa parte de consultas opcionais aqui dentro do Laravel, e nos siga lá no Instagram, que lá você vai ter todas as novidades e tudo que ocorre aqui no canal. Só lembrando que todos os códigos e explicações estão aí na nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com, e o link se encontra aqui na descrição do vídeo. Então lá você pode pegar todos os códigos gratuitamente. Tranquilo? Bora lá então falar sobre consultas opcionais aqui dentro do Laravel. Então, moçada, parece um formulário simples e a princípio a consulta é bem parecida com a outra, porém vocês vão notar que se a gente não implementar certas regras aqui dentro desse tipo de consulta, não vai dar certo o que a gente almeja aqui. Então, primeiramente falando sobre esse formulário, um formulário bem simples, eu fiz aqui uma rota, tá? Uma rota get aqui com o nome de pesquisa, então ao digitar na URL ali pesquisa, ele vai chamar o controller pesquisa, o método pesquisa, já está aqui, ó. E o método pesquisa, nós ainda não vimos a parte de view, mas ele vai apenas trazer um HTML pesquisa aqui para a gente. E esse HTML pesquisa é um formulário simples, eu pus um form aqui, ó. Utilizei aqui também o CSRF, que eu vou explicar também mais quando a gente for falar de views, né? E aqui é um form bem simples com um input de texto, que é o nome, com o ID e o name aqui de name, uma data de início, que eu dei o nome de start date, e uma data de fim, que é a end date aqui, ó. Então, é um formulário HTML bem simples. Então, para a gente treinar tudo que a gente tem feito aí, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu acessei aqui no terminal onde está a raiz do meu Laravel, né, que é champ httox Laravel, e aqui a gente vai criar o nosso model, o nosso controle e a nossa migration. Para vocês se lembrarem, a gente utiliza o comando php artisan make model. O model, como a gente diz, ele sempre inicia com a letra maiúscula e no singular. Então vamos supor que aqui eu esteja fazendo... eu vou falar aqui só um model aqui com o nome de nome, tá? Bem simples aqui, apenas para ilustrar. Vai ser o nome de algumas pessoas que a gente vai ter aqui, tá? Então eu coloco a flag MCR, né, que é a Model e Controller Resource, já para trazer para a gente o Model e o Controller aqui. Se você voltar aqui no Laravel, você vai ver que ele criou aqui o Model nome, tá vendo? Ele também criou aqui a Migration nome, tá aqui embaixo, ó, Migration nome, e também já criou aqui para a gente um nome Controller, tá vendo? Então já tem aqui também o nome controller, e esse nome controller vai trazer todas as funções aqui para você fazer um CRUD. A princípio eu vou apagar isso aqui, que eu vou utilizar uma outra função aqui. Vocês vão reparar que quando ele cria o controller, né, ele já referencia o model aqui, que é o nome, né? Então já está tudo certinho aqui. Primeiro passo que a gente tem que fazer é criar a nossa migration. Então aqui está a nossa migration. Ela vai criar a tabela com o nome de nomes, e aqui eu vou criar apenas duas colunas de ilustração. Vai ser uma string, que é na verdade uma varchar, né? Que eu vou dar ela o nome de nome, e também vou criar aqui uma datetime, vou dar o nome de data. Tá? Então vai ser só isso. Então aqui já está a nossa migration, e aqui agora eu vou rodar o comando php artisan migrate para mandar essa tabela para o banco de dados. Lembra que a gente tem aqui no phpMyAdmin, né, a tabela sistema, e aqui ele criou para a gente a tabelinha nomes. Se você vier aqui na estrutura, vai ter apenas o nome e a data, né? E o datetime, o timestamp aqui, que é o created at e o update at, e o ID, né? Então, é uma tabela bem simples aqui onde nós vamos trabalhar. Vou inserir dois registros de testes aqui, vou colocar o Tiago, vou colocar a data para ele do dia 1º do mês, e vou criar também um ID2 aqui, que vai ser a Thaís, e vou colocar mais para o final do mês a data dela, e vou executar. Então,
Então, se a gente voltar aqui, a gente tem o Tiago e a Thaís, um na data dia 1 do mês e a outra dia 27 do mesmo mês. Beleza? Então, aqui eu já tenho a minha pesquisa. Vamos agora fechar a nossa migration, ela já está prontinha. E agora eu vou criar uma rota aqui para a gente fazer a pesquisa. Então, vou criar aqui, por exemplo, que a rota vai se chamar... vou colocar pesquisa mesmo, porém o método post. Tá? Então vai ser a mesma rota pesquisa, porém o método post. E aí a gente vai adicionar aqui agora o controller que a gente criou, que é o nome controller. Vou colocar aqui, ó, nome controller aqui em cima. Ó. Então já estou acionando o nosso novo controller, que é o nome controller. E aqui na pesquisa post, eu vou colocar aqui, ó, nome controller. E aí eu vou chamar o método também, vou dar o nome lá de pesquisa. Vamos dizer aqui então no nosso nome controller, vamos criar aqui o método public function pesquisa. Ele vai receber o request na variável $request. E aqui ele vai executar a pesquisa opcional, né? Então, é isso que ele vai fazer. Então vamos lá, como a gente aprendeu na última aula, a gente vai chamar aqui uma variável, por exemplo, nomes, ela vai receber o nosso model ali, nome, e a gente vai chamar aqui where, né? Where para buscar o que a gente quer. Vamos iniciar que eu quero buscar aqui no meu banco, através da minha tabela nome, né? A tabelinha nome aqui, ó, a coluna nome, eu vou querer buscar um like, né? Porque é um valor aproximado, a gente faz da seguinte maneira, ó, coloca aqui uma porcentagem, uma outra porcentagem para dizer que é um valor aproximado, e aqui eu vou chamar o meu request nome. Esse request nome aqui, ó, é o que vem lá do nosso formulário, tá? Isso aqui eu vou explicar em mais detalhes quando a gente vier, fizer a parte de views. Aliás, aqui eu pus o nome de name, então tem que ser esse nomezinho aqui, ó, name. Então aqui vai ser request name, tá? Mas fiquem tranquilos, quando a gente for falar de views, a gente vai ver isso em mais detalhes. E aí eu vou dar um DD desse nomes para ver o que está chegando para a gente. Então vou pesquisar aqui, Thais, tá? Que é o primeiro nome que a gente fez lá. Vou buscar, só lembrando aqui que eu esqueci, a gente tem que inicializar o nosso servidor aqui, né? Então aqui vamos rodar o PHP Artisan serve, para ele inicializar, e vou atualizar aqui, vou voltar, vou buscar novamente. Então repare que ele já trouxe aqui para mim, ó, se você ver aqui em Original, tá aqui, ó, Thaís, que é a pesquisa que eu fiz. Da mesma forma, se eu pesquisar aqui por Tiago e buscar, né, ele vai trazer aqui em original o Tiago para mim, ou seja, já está buscando essa primeira parte. Como a gente colocou o like ali, se eu colocar apenas o TH, que é um valor aproximado, como Tiago e Thaís têm o TH, você vê que ele vai trazer os dois registros do banco para a gente. Então até aí tudo certo. Agora a gente precisa implementar a segunda etapa, que é a data, né? Então bora lá. Para a gente implementar a data, então, a lógica é qual? Quando o usuário colocar aqui a data inicial, a gente vai pegar essa data inicial meia-noite, né, que é o primeiro horário dessa data inicial, 0000, e a data final, a gente tem que pegar a data final 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Assim a gente pega todo o intervalo, né, desse período aí. Então vamos trabalhar nisso aqui. Ó. Vou colocar aqui, eu vou criar a variável $start_date, ela vai receber um new datetime, que é uma classe do próprio PHP, e vai receber a request com o nomezinho que está lá no nosso formulário. Então vamos ver aqui no formulário, é o nome que a gente deu, é start date e end date. Tá vendo? O request ele sempre traz os dados do nosso formulário ou de uma requisição via API, é para isso que serve o request. Então aqui a gente tem start date, vou fazer a mesma coisa com a end date, então variável end date, ela vai receber o date time, né? Date time dessa end date aqui, ó. Tá bom? Então tem essas duas variáveis, e aí a gente vai implementar a segunda parte aqui. Vamos colocar aqui, ó, where date, e aí a gente vai colocar onde. Aí a coluna lá no nosso banco, que a gente escreveu aqui, foi a coluna data. Então vamos colocar ela aqui, ó, data. E aí quando essa data for maior ou igual, né, a nossa $start_date no formato, como é no formato americano, year, month, day, e a gente concatena, igual eu falei, ele para pegar todo o período com o 000000. Vou repetir esse where date aqui também, onde ela for menor ou igual a end date
y, month, day, né? E aqui 23, 59 e 59 segundos. Então, repara o que eu fiz aqui. Ó. Eu peguei a data que o usuário colocou, a data inicial, a partir da meia-noite, né? E até a data, quando for menor do que a data final, 23, 59 e 59. Então, se ele pegar do dia 1 ao dia 5, ele vai pegar do dia 1, meia-noite, até o dia 5, 23, 59 e 59, assim a gente pega todos os registros desse intervalo. Vamos ver se vai dar certinho? Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui a Thaís, como ela está no fim do mês, eu vou colocar aqui para ela do dia 25 ao dia 30. Vamos ver se acha aqui a Thaís. Opa, ele não achou aqui. É porque aqui, pessoal, quando a gente concatenar, a gente tem que dar um espacinho aqui, ó, porque o date time ele tem um espaço entre a data e o horário, tá? Então dá um espaço aqui, ó, para funcionar certinho. Então vamos testar novamente, vou voltar aqui, vou pesquisar a Thaís novamente, e aí ele achou, beleza? Então tá aqui, original, Thaís, beleza. Da mesma forma, se eu pesquisar aqui pelo Tiago está lá no início do mês, vou colocar o mês todo aqui, vou buscar, ele também achou aqui o Tiago. Tá, porém, olha que interessante, se eu vier aqui colocar Thaís, e vamos supor que o usuário queira pesquisar todas as Thaís independente de data, então não quero colocar a data. E se eu buscar, olha que interessante, ele não acha nada. Ó. Por quê? A data é um parâmetro opcional na minha busca. Então, veja só como que a gente tem que fazer isso daqui. Ó. A gente não pode fazer esse where direto, igual eu fiz aqui. Ó. Eu vou ter que fazer da seguinte maneira. A gente tem um parâmetro aqui no Laravel que se chama when. When em inglês significa quando, né? Então, quando eu tiver a request start date, aí sim eu quero que ele execute uma function. Essa function vai ter um parâmetro query, e eu vou utilizar o use aqui para jogar para dentro dessa function a minha request. Então, aqui dentro agora eu tenho uma busca opcional. Então, toda vez que você tiver uma consulta onde alguma coluna ali do banco seja opcional, você tem que utilizar o método when. Tá? E aí você vai passar primeiramente o que é opcional. Aqui no caso o opcional é a data. Né? E aí eu vou chamar uma function. Esse parâmetro pode ser sempre query, tá? Um padrão. E use são as variáveis que você quer passar para dentro dessa função. Então, eu vou passar aqui para dentro essa request que eu mando todos os parâmetros que estão vindo para dentro aqui da função. Então, agora eu posso pegar essas duas variáveis, eu jogo elas aqui para dentro da minha função. Vou jogar ela aqui, ó. E aqui eu pego essas duas e jogo aqui para dentro também. E agora sim entra aqui dentro esse método, essa parâmetro query. Eu jogo o query aqui, outro query aqui, ponho o ponto e vírgula e o ponto e vírgula aqui. Então, com esse when aqui, eu transformei a busca pelo período numa busca opcional. Então, agora, tanto faz para o meu sistema se existir a data ou não, ele vai buscar para a gente da mesma maneira. Então, vou fazer o mesmo teste aqui agora, vou atualizar aqui, ó, e vou pesquisar só por Thaís. Repare que agora ele me trouxe, ó, independente se eu coloquei ou não data, a Thaís veio. Ó. Você pode ver que eu não coloquei data aqui. Da mesma forma, se eu pesquisar o TH aqui, ó, ele vai trazer os dois, porque Tiago e Thaís têm TH, como é o valor aproximado, ele traz os dois. Porém, se eu colocar TH e agora eu colocar a data só do final do mês, vamos buscar aqui, ó, ele me trouxe um só. Se você vier aqui, ele me trouxe apenas a Thaís. Da mesma forma, se eu colocar TH e colocar apenas o início do mês, ele vai me trazer apenas o Tiago, tá vendo? Porém, se eu não quiser usar a data, quiser usar apenas o Tiago aqui, ó, ele vai me trazer da mesma forma o Tiago. Então, se você vier aqui no original, vai ver que está aqui o Tiago. Então, dessa forma, utilizando o N, aqui eu utilizei apenas para a data, mas você pode ter uma busca com vários parâmetros opcionais. E aí basta você utilizar o N, você chama uma function passando um parâmetro query. Aqui você vai colocar o use, $request aqui dentro. Só para vocês entenderem melhor esse use, eu passei o request para a gente poder usar qualquer tipo de parâmetro aqui dentro, mas eu poderia ter feito assim também. Ó. Eu podia manter essas variáveis aqui fora e passar aqui para dentro o start date e o $end date. Dessa maneira aqui. Ó.
aí ele ia funcionar da mesma forma, porque eu estou passando para dentro da minha função starDate e endDate. Então aqui, ó, se eu voltasse aqui e pesquisasse por Thiago, funcionaria da mesma forma, tá vendo? Então esse use é o que você quer usar de variável que está fora aqui da função, aqui dentro. Tá? Pode ser o $request, pode ser apenas uma variável, pode ser várias variáveis. E aqui você vai utilizar o parâmetro query com os wheres que você tem, que você quer utilizar. Também poderia utilizar mais wheres aqui, ó, poderia colocar um query com where. Vamos supor aqui, ó, onde name for diferente de Thaís, por exemplo, poderia ser um parâmetro aqui opcional também. E aí, os vários wheres que você deseja, né, aqui utilizar de maneira opcional, mas basicamente é utilizando o método when, que você vai fazer buscas opcionais dentro do Laravel. Tranquilo? Espero que tenham gostado dessa aula, fiquem todos com Deus, sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.